Boa noite. O presidente francês termina hoje uma visita a Portugal. Ela ocorre num contexto de uma Europa mergulhada na incerteza sobre o seu lugar no mundo, sobre a sua própria segurança. Bonsoir, Presidente Macron. Merci d'être avec nous. Boa noite, Sr. Presidente Macron. Obrigada pela sua presidência. Qual é o balanço que faz desta visita a Portugal de 2 dias? Obrigado. Agradeço a todos os portugueses e portuguesas que nos acolheram nestes 2 dias de visita a Lisboa, o Presidente, o Primeiro-Ministro e os presidentes das câmaras de Lisboa e Porto. Foi um momento importante, assinámos um tratado de amizade entre 2 países que se apreciam e se conhecem tão bem. Temos cerca de 1 milhão de portugueses a viver em França e aqui também franceses a viver, também trocas económicas que aumentaram nos últimos anos, portanto, mais força política. Assinámos vários acordos em vários domínios económicos muito variados e também chegámos a uma grande convergência política. No momento em que o mundo está tão abalado e em desordem, ter 2 países tão próximos que reexaminam a sua visão da Europa e que a realinham para ter uma Europa mais forte e mais unida também é muito importante. Então falemos exatamente desse mundo. O Presidente Trump acaba de se encontrar com o Presidente Zelensky e disse-lhe que ele estava a jogar com a Terceira Guerra Mundial, ou assina ou deixamos-o sozinho. Eu creio que sei que o presidente ucraniano foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos. Era necessário, presidente. E todos nós, europeus, canadianos, a Ucrânia tem razão. Foi abanada a soberania de um país e, portanto, todos nós também sofremos com isso. É justo ajudar a Ucrânia e devemos muito respeito ao povo ucraniano e ao presidente Zelensky. Há uma inversão, não há uma inversão de valores? Há, quando as coisas não estão na ordem correta. Mas é preciso reconhecer o empenho desde o primeiro dia dos americanos ao nosso lado e é preciso desejar que esse diálogo possa ser frutífero com o presidente Zelensky e é preciso agir desde o primeiro dia. Agimos apoiando a Ucrânia e sancionando a Rússia. Portanto, podemos agir, apoiar dar todo o nosso apoio à Ucrânia, e porque está a defender os seus interesses legítimos, e temos que construir elementos de segurança para a Ucrânia e para a Europa. Mas não podemos esquecer de um ponto. Se alguém está a jogar a Terceira Guerra Mundial, chama-se Vladimir Putin. Foi ele que lançou a guerra de agressão já há 3 anos, fez vir 10 mil soldados norte-coreanos para o solo europeu, ajudou os iranianos com os programas nucleares para lutarem contra os europeus e talvez tenha implicado a China. Portanto, se há alguém, e todos ouvimos as ameaças dele a nível nuclear, portanto, se há alguém culpado estará mais do lado de Moscou e não de Kiev. Senhor Presidente, podemos continuar a confiar nos Estados Unidos, a imprevisibilidade do seu Presidente e os propósitos que tem com respeito à União Europeia, pronunciando ameaças comerciais sobre os produtos europeus, alinham-se cada vez mais com a Rússia contra a Ucrânia. Ouça, eu não estou aqui para comentar, mas sim para agir, tenho um mandato. Eu desejo que os Estados Unidos da América continuem a estar do lado da história deles e dos princípios que são os deles. Sabe, é singular. Lafayette participou nesta história quando da sua fundação e, portanto, há vontade de liberdade do povo americano e, portanto, nós sempre estivemos com os Estados Unidos do lado da liberdade e tivemos muita sorte porque os Estados Unidos da América apoiaram-nos após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, depois criámos a Aliança Transatlântica para proteger o nosso solo.
É preciso notar que há uma repriorização do lado americano e que é legítima, que digam primeiro os interesses americanos, as nossas prioridades geopolíticas são a China e a Ásia. Pelo menos já há 15 anos que assim não tem nada a ver com o Presidente Trump. Tínhamos que ter acordado mais cedo, tínhamos que ter uma Europa mais unida, mais independente. Portanto, é uma escolha dos Estados Unidos, soberana, e temos que respeitá-la. Mas depois, acho que os Estados Unidos da América estão do lado da liberdade, dos princípios do direito internacional. É um momento permanente, é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU como nós, portanto, tem uma escolha. Portanto, há pontos de interrogação. E o nosso dever não é esperar a próxima declaração e comentá-la. Eu não sou Presidente da República Francesa para comentar as declarações. Temos que ser mestres do nosso destino. E quando se trata de paz ou guerra na Europa, da nossa independência estratégica, de saber como resolver questões climáticas, de saúde, de acesso ao espaço ou à inteligência artificial, a única obsessão enquanto europeus é como é que chegamos lá por nós mesmos. E depois, sim, podemos pensar em parceiros. E por isso, os americanos têm um lugar e podem permitir-se abanar-nos e podem considerar que dependemos muito deles e que nos aproveitamos deles. Portanto, nós é que temos que agir enquanto europeus e é necessário que demos uma resposta à Ucrânia, à nossa defesa e à nossa segurança, produzindo mais armamento no solo europeu e equipando os nossos exércitos, portanto, ter mais independência estratégica, energética, etc., sobre as negociações Ucrânia e segurança europeia. Os europeus estão na mesa das negociações ou são apenas no menu das negociações como uma opção? É uma questão que temos que colocar-nos. Hoje não há negociação. Não pode haver negociação sobre um cessar-fogo se não houver a presença da Ucrânia, porque há um agressor que se chama Rússia e um agredido que se chama Ucrânia. As pessoas podem falar da Rússia e da Ucrânia o que quiserem, mas não podem fazer a paz no lugar destes dois países. E a paz só poderá ser efetiva se a Ucrânia estiver na mesa das negociações. E nós desejamos que a Ucrânia esteja na melhor situação possível para defender os seus interesses legítimos. Nós continuaremos nessa via. Na próxima semana, dia 6 de março, vamos ter um Conselho Europeu para tomarmos decisões fortes. E depois, houve décadas após a Segunda Guerra Mundial e a Europa estava no menu. E os grandes acordos que estruturaram as grandes decisões no nosso continente, sobretudo na Rússia, foi discutido entre a União Soviética e os Estados Unidos. E quando os americanos decidiram despachá-los, com o Tratado AFNI em 2019, a minha obsessão hoje é que os europeus estejam na mesa das negociações quando se trata da sua segurança. E temos que ter um ator de segurança enquanto europeus, temos que ter mais capacidade e uma verdadeira autonomia em todos os domínios deste jogo. E é o que temos que fazer. Eu falo de um país que, graças à escolha do general de Gaulle, entre outros, somos independentes, temos dissuasão nuclear e somos independentes em todos os registros do jogo. Mas, em geral, todos os outros países europeus não somos. Portanto, temos que gastar mais para sermos uma Europa autónoma e só depois é que seremos um ator credível, sentado à mesa com a Rússia, e como é que vamos baixar a escalada. Isto para a nossa segurança coletiva. E nesse caminho, a primeira etapa é a Ucrânia. Porque a Ucrânia é uma questão de direito internacional, mas igualmente de segurança dos europeus. Se deixarmos que a Rússia ocupe a Ucrânia,
que tem hoje o maior exército terrestre da Europa, e vamos deixar a Rússia nas fronteiras com a Moldávia, com a Roménia, depois de ter colocado a mão no regime bielorrusso. Senhor Presidente, a maior ameaça para a Europa é a Rússia ou esta repartição do mundo que parece estar entre a Rússia, os Estados Unidos e a China? Ouça, hoje, quando eu observo quem é que nos ataca, vejo que é a Rússia. Continua a armar-se fortemente, investe 10% do PIB na defesa e, todos os dias, ataca através de ataques de cibersegurança, manipula processos eleitorais, engendra atos terroristas no solo de vários países europeus e tem uma agressividade quer terrestre, quer aérea. Portanto, hoje, a verdadeira ameaça para a Europa é a Rússia. A China é hoje uma potência que não partilha os nossos valores e é um competidor, se falarmos do plano económico, mas é também um parceiro, porque para tratarmos questões de clima ou oceanos, precisamos da China. E os Estados Unidos da América são o nosso aliado histórico. A questão é, vão mudar? Uma potência tem o direito de mudar de estratégia. Eu acho que é positivo, mas posso não estar de acordo com a motivação. Mas se quisermos nós ser uma potência, na verdade, não deve levar-nos a uma questão existencial. Portanto, com este aliado, temos que mantê-lo ao nosso lado, porque precisamos dele, relativamente à dependência económica e militar, mas temos que ser lúcidos e dizer que não podemos deixar aos nossos filhos esta dependência e esta incerteza baseada em declarações. Portanto, investir mais, simplificar e proteger mais a vida das nossas empresas e dos nossos exércitos, etc. Quando o Presidente dos Estados Unidos coloca em causa a soberania do Canadá ou da Groenlândia, não é na mesma lógica que Pequim relativamente a Taiwan ou a brutalidade da Rússia na Ucrânia. É uma inversão da ordem. Isso são factos. Eu não vou comentar os propósitos, porque todos os dias há conferências de imprensa. Eu estive na segunda-feira na Sala Oval, onde estavam representados todos os presidentes americanos e todos eles lutaram pela liberdade, a ordem internacional. Roosevelt, que muito lutou, muito por isso. E Roosevelt poderia ter nos tratado como Donald Trump tratou hoje o Sr. Zelensky. Também tínhamos o retrato de Reagan, que defendeu a ordem internacional. Não posso acreditar que os Estados Unidos da América se afastem dessa história. É preciso distinguir propósitos velozes com os factos. Ça, c'est pour la suite. Moi, ce qui m'importe, c'est que nous, Européens, nous en tirions les conséquences. Le plus important, c'est ça. C'est que les Européens regardent en face. O que a mim me importa é que os europeus vejam o seu lugar. Em março de 2022, houve uma cimeira em Versalhes. Era a autonomia estratégica o tema. Foi no rescaldo da invasão na Ucrânia. Semicondutores, aumentamos as... J'espère qu'aujourd'hui, c'est le deuxième réveil. Parce que c'est l'incertitude. Et beaucoup de pays, amis qui avaient déjà fait beaucoup de chemin, me disaient, oui, c'est formidable, mais pour la défense et la sécurité, c'est les Américains, c'est l'OTAN, c'est pas nous comme Européens.
Não são os americanos. Ça fait des années que je plaide pour qu'il y ait un pilier européen de l'OTAN. On garde l'alliance, l'interopérabilité, c'est formidable si les États-Unis nous aident. C'est encore mieux s'ils nous aident davantage. Se os Estados Unidos nos ajudam, é formidável. Mas não podemos depender deles. Penso que agora é essa a agenda que temos que trabalhar. Mas se os Estados Unidos se afastarem da NATO, a NATO continuará a ter sentido. Eu não vou aqui fazer política ficção. Agora temos a NATO, os Estados Unidos estão lá dentro, mas nós, face às ameaças que temos, Alors, dans le cadre d'une défense européenne autonome, que vous défendez depuis longtemps, dans la tradition du général de Gaulle d'ailleurs, la France est-elle prête à y inclure sa dissuasion nucléaire? La France a toujours eu dans sa doctrine nucléaire, qui garde un certain mystère, parce que l'ambiguïté fait partie de son efficacité quand on veut dissuader. La France a toujours reconnu une dimension européenne à ses intérêts vitaux, avec une certaine ambiguïté. Elle est nécessaire parce qu'on ne va pas dire si on frappe là, alors ça sera déclenché ou autre. C'est le choix du chef des armées. Et donc, tout ça pour dire que nous avons toujours eu cette composante. Maintenant, si mes collègues veulent avancer vers une plus grande autonomie et des capacités de dissuasion, alors nous devrons ouvrir cette discussion. Elle est très profondément stratégique, elle a des composantes très sensibles et très confidentielle, mais je suis disponible pour que cette discussion s'ouvre. Et la France, qui a pleine autonomie en la matière, e a França, que tem muita autonomia na matéria, em todos os componentes, não dependemos de outros para produzir as nossas capacidades nucleares, para dispor delas e para operá-las. A nível aéreo e a nível marítimo, que é uma especificidade da França. Os britânicos têm capacidade nuclear menos completos que nós e mais dependentes dos parceiros norte-americanos. Eu estou pronto para debater se isso permitir construir uma maior força europeia. Disse que é necessário aumentar o investimento na defesa em armamento rapidamente. E isso não faz correr o risco de depender mais a Europa dos Estados Unidos. Não, porque o que se fez na Ucrânia foi comprar tudo o que estava nas prateleiras para ajudar a Ucrânia. E temos uma produção que não é suficiente, portanto, o que fizemos foi ir comprar às prateleiras dos sul-coreanos e americanos. Portanto, temos uma base de defesa europeia. Temos que ajudar a crescer os campeões de armamento na Europa e, precisamente, as categorias de armamento que precisamos e das quais somos dependentes. E vamos chegar a um ponto que não serão menos bons do que os americanos. Isso também significa a criação de indústria nos nossos países. Hoje falei disso com o Primeiro-Ministro. É preciso produzir na Europa. E na defesa solar, nos drones e antidrones, inteligência artificial, nos tiros de longo alcance, nós temos dependências e, portanto, é preciso que vejamos se temos pessoas que sabem fazê-lo, em que ponto é que estão e como é que podemos ajudar para comprar massivamente. É por isso que eu digo que não devemos precipitar-nos, porque atualmente ainda não temos meios de ficar independentes dos americanos. Temos que construir, dessensibilizar, ou seja, reduzir a nossa dependência ao complexo militar americano, e é preciso sair de uma lógica de curto prazo, de comprar tudo o que está na prateleira, para reinvestir no armamento e no armamento militar.
isto levar-nos à nossa credibilidade e permitir-nos a... não podemos estar num mundo que haverá sempre cada vez mais compra de armas. É isso que nos vai levar à credibilidade e entrar em lógicas de redução de armamento e não proliferação. Mas por agora, esse processo de estimulação da indústria militar europeia, como é que os pequenos países, como é o caso de Portugal, podem não ficar afastados? Não devemos afastá-los. Aliás, se a memória não me falha, nos anos anteriores, houve um ministro vosso da Defesa que abriu estaleiros, não muito longe do Porto. Vocês retomaram a capacidade de produção. Vocês produzem drones. Nós vamos fazer essas trocas comerciais. E como eu dizia ao Primeiro-Ministro, se partirmos de programas europeus, o Portugal é reconhecido pelas suas capacidades de manufatura. Há bons engenheiros e uma boa competitividade, simultaneamente custo de trabalho e energia, e, portanto, é possível que parte das cadeias de valor estejam aqui localizadas. Não pensámos a estruturação de uma indústria de defesa porque vivíamos com os dividendos da paz. E muitos países, entre os quais o vosso, estava longe das despesas de defesa que agora pedimos. Portanto, é preciso criar uma indústria para ir a par das nossas ambições geopolíticas. Não há pequenos países que são capazes e têm vontade. Portugal, e eu sei que tem essa capacidade e essa vontade, será um parceiro muito importante. Há poucas horas discuti mesmo isso com o Primeiro-Ministro. As opiniões públicas europeias estão prontas para os sacrifícios que esta nova conjuntura pode exigir, nomeadamente cortes noutros setores como o setor social. Bom, são grandes questões que teríamos que observar, mas governar é escolher e prever. E se observarmos o mundo tal como está a transformar-se e a viver sob os dividendos da paz, precisamos de uma Europa mais forte e mais autónoma. E isso necessita escolhas. Portanto, temos que reorientar uma parte das nossas despesas públicas para investimento tecnológico, industrialização, e haverá cortes. Cada país vai ter que fazer esses debates. Nós temos modelos diferentes sobre o plano orçamental. As nossas opiniões públicas veem isso com agrado? Eu creio que não, mas temos que assumir et deux, on doit le faire en conscience avec beaucoup d'esprit de responsabilité. Mais on ne peut pas passer du refus de voir à la peur panique. Et souvent, c'est quand je lis la presse, c'est ça. On ne voudrait pas voir ce monde tel qu'il va et d'un seul coup, on est foutu. On n'a de toute façon plus aucune capacité, on n'y arrivera jamais. Si, on y arrivera si on le prépare et qu'on fait des choix conséquents. C'est des stratégies qui supposent du travail, voilà, de l'engagement. Une dernière question, mais elle est insurmontable. Comment faire pour que l'Union reste unie? Ou d'autrement, comment parvenir à des consensus qui sont dans une Union à 27 qui manquent déjà d'unité? Je ne serais pas si sévère que vous avec notre Union. Vraiment. Écoutez, pendant le Covid, on l'a tenu, c'était admirable, on a fait vraiment des choses incroyables qu'on pensait inimaginables. Moi, je dis toujours, on a vacciné, y compris en France, on n'aurait pas eu l'Union européenne, on n'aurait pas eu le vaccin si tôt. Et donc on a en Européens magnifiquement agi et vite. Et quand je regarde la guerre, on avait des intérêts très différents, on avait des visions de la Russie très différentes. Mais il y a eu tout le monde, dès le lendemain de lancement de l'agression russe, pour sanctionner la Russie. Para sancionar a Rússia. Tout le monde. Et on a des débats, il y a des sensibilités différentes. Il y a des temos sensibilidades diferentes, governos que mudam. É verdade, mas é a Europa. Maintenant, on reste unis. Par rapport à l'agenda que je définis. Relativamente à agenda que eu defini, eu acho que vamos convencer os 27. Penso que seremos unidos. Em todas as
capitais podemos ter o mesmo pensamento. Mas é preciso que o façamos rapidamente. E nestes momentos, o interesse geral comum é maior do que a maximização dos nossos interesses individuais. Isso é uma realidade. Vivemos um momento, mais uma vez, existencial para a Europa. Eu creio que a nossa Europa é mais forte do que aquilo que possamos pensar. É um problema de representação que às vezes temos. Somos o maior mercado do mundo com este nível de desenvolvimento, 450 milhões de habitantes. Reunidos, somos mais fortes que os Estados Unidos da América. Temos mais consumidores, mais poupanças, mais clusters de inovação. Veja, em Lisboa, é incrível a concentração de inovação, de universidades. E nós somos os maiores gestores de complicidade, portanto. Depois de milenários de guerras civis, gerimos muito bem em Bruxelas um monte de reuniões. Portanto, as pessoas cansam-se a discutir textos e já não lutam uns contra os outros. Vejam a nossa Europa como ela é hoje. É 20% quase 20% do PIB mundial. A Rússia é 2% do PIB mundial. Mas a Rússia fez escolhas. Lançou uma guerra. Eu condeno-a, mas fez essa escolha. O nosso futuro está nas nossas mãos. Temos que observar o mundo com lucidez tal como ele é, e é verdade que temos que admitir que o mundo tal como o conhecemos mudou. Temos que defender o que somos. Acabou-se a inocência. Temos que tornar-nos adultos, se puder fazer esta metáfora, e nós, europeus, temos que lutar pela democracia, a liberdade da expressão, que não é a manipulação de falso. Temos que voltar a defender a independência da ciência e reencontrar o espírito da renascença, do renascimento e das luzes. E temos que reconstruir uma autonomia tecnológica, alimentar, industrial. Temos que tornar-nos uma potência geopolítica independente que nunca fomos. Mas é um vasto programa, é regra geral, mas magnífico. Este mundo está perturbado, mas se aproveitarmos as oportunidades, é um excelente acelerador. É o que precisamos para os nossos filhos. Obrigada a Portugal. As pessoas foram muito generosas, sorridentes. Eu gostaria muito de vos agradecer pelo acolhimento a mim e à minha equipa. Obrigado.